Olá, hoje nós vamos falar sobre o aplicativo Solver, que é uma ferramenta boa para se trabalhar com otimizações de funções. Na verdade, quando se fala em otimização, a gente está pensando em trabalhar com a determinação de ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma função com várias variáveis, havendo ainda várias restrições. É uma ferramenta que consegue, ou no Linux, que é uma plataforma livre, ou no Office da Microsoft, resolver problemas, por exemplo, com 45 variáveis e até apresentando 200 restrições. Então, é uma ferramenta muito útil na resolução de problemas. Por isso, nós vamos agora apresentar modelos de resolução usando essa ferramenta. E para isso, a gente vai fazer aqui o compartilhamento da tela. Então, ela aqui aparece para vocês. E nós temos um exercício feito inicialmente de programação linear. Eu estou aqui disponibilizando na tela a função z igual a 5x mais 2y, que aparece aqui na primeira linha dessa planilha aqui do Office, do Excel. Seria semelhante também no Linux se fosse trabalhado com essa outra plataforma. E aqui nós temos um problema que chama linear, programação linear, porque a função é linear. Todos os expoentes envolvidos são iguais a 1 e não tem letra multiplicando letra. Aqui na coluna F eu coloquei 4 restrições, 4 situações que vão ser contempladas no problema. E quando a gente faz a intersecção dessas 4 regiões, a gente acaba obtendo esse polígono que aparece aqui indicado, de 5 lados, que é um pentágono. Isso quer dizer que o domínio de validade da função aparece nessa região sombreada correspondente a esse polígono aqui de vértices A, B, C, D e E. Na obtenção desses vértices, a gente faz a intersecção, o cruzamento das retas aqui envolvidas. Observem que tem aqui na primeira restrição x menos y maior ou igual a 6, e esse maior ou igual indica que é uma desigualdade, e sendo uma desigualdade, nós vamos ter uma parte do plano. E a reta que divide o plano em duas regiões é essa reta crescente que aparece aqui indicada. X menos y igual a 6. Quando x é zero, ela corta aqui o y no menos 6, a raiz é no mais 6, e aqui tem a reta crescente desenhada. As demais funções, elas também precisam ter o seu recorte, o seu desenho no plano cartesiano com duas dimensões. Y menor ou igual a 10, aqui eu tenho a linha y igual a 10. Quando eu falo menor ou igual a 10, eu estou pensando em todos os pontos que estão abaixo dessa linha, inclusive nessa linha, porque o igual aparece junto. A mesma coisa vai aparecer, então, nas outras desigualdades. X mais y maior ou igual a 18 é essa reta decrescente que aparece aqui, cortando no mais 18 cada um dos eixos. E quando eu vou achar esses vértices, o A, o B, o C, o D e o E, eu preciso pensar nas intersecções das retas. Então, exemplificando. O vértice A, ele é o cruzamento da horizontal y igual a 10 com a reta crescente x menos y igual a 6. Então, aqui aparecem as duas retas, e se é uma intersecção, eu tenho que resolver o sistema. Na resolução desse sistema, eu troquei o y por 10 e caiu numa equação do primeiro grau, obtendo o valor de x. O x foi 16. O ponto B é o cruzamento da linha horizontal y igual a 10 com a vertical x igual a 20. Por isso que nós temos aqui as coordenadas do ponto aqui dado por esses números. Os demais vértices seguem o mesmo regramento, o mesmo modelo. Então, aqui, sendo um problema de duas variáveis, cabe essa solução geométrica que a gente está apresentando. Essa é a função. Na verdade, o programa ele trabalha com curvas de nível, fazendo, na verdade, a substituição desses vértices encontrados junto à função do problema. Então, para fazer a conta do vértice A, eu pego as coordenadas obtidas do vértice A, x igual a 16, y igual a 10, substituo na função e obtenho aqui um número. A mesma coisa aconteceu com o vértice B, o vértice C, D e E, onde,
Como eu quero aqui nesse problema maximizar a função, eu fui para o maior valor, que é essa linha que aparece aqui em magenta, na linha 21. Então, o maior valor encontrado foi 120, por isso que ele vai ser o máximo obtido. Se eu estivesse buscando o ponto de mínimo, eu teria que apanhar o vértice E assim obter o valor mínimo 72 para essa função. Então, aqui eu tenho uma solução puramente geométrica para esse problema. Como o nosso objetivo é mostrar como isso é feito no Excel, especificamente no Solver, então nós vamos agora resolver esse mesmo problema, onde a gente encontrou para essa função aqui, dadas essas 4 restrições aqui, o valor 120. Então, a primeira providência seria montar uma tela inicial. Essa tela inicial que aqui aparece indicada, observe que a gente colocou nas colunas B e C as variáveis, coloquei a função a ser trabalhada, que é a receita do problema, a receita total. Como nós não temos as variáveis, inicialmente na tela inicial do Solver, nós não vamos ter, aqui eu escrevi final, mas é inicial. Eu não vou ter ainda o valor da receita. Coloquei aqui os passos de como que se faz o acesso para a função dentro do Solver e coloquei novamente aqui as restrições que apareciam no começo, e essas restrições precisam ser alimentadas na plataforma para que ela forneça as variáveis e, de bate-pronto, fornecer também o valor da receita máxima. Então, nós vamos precisar da tela inicial e desse procedimento. Observem que aqui vocês têm a tela inicial, não tem, está um pouco pequenininho, mas não tem o valor da receita e não tem também as variáveis envolvidas. E esses parâmetros do Solver, eles aparecem quando a gente faz essa tela inicial e aí faz o acionamento aciona essa ferramenta. Os resultados que nós vamos acabar encontrando estão colocados aqui. X igual a 20, Y igual a 10, obviamente a mesma resposta. A receita máxima igual a 120. Quando a gente vai olhar para as restrições, o x é maior ou igual a 0, y é maior ou igual a 0, são atendidas. X menos y maior ou igual a 6, quando eu faço as contas, 20 menos 10, essa conta dá 10, então atendeu essa restrição. Está atendendo essa outra restrição. Se eu somar x mais y é maior ou igual a 18, atende, ou seja, todas as restrições foram atendidas. E aí vai vir a pergunta, né? Como que a gente faz para usar esse procedimento, essas instruções, para chegar a esses resultados? Primeira providência, a gente tem que acionar o Solver. Então, para acionar o Solver, aqui tem os passos para quem precisa fazê-lo através do Linux, que é uma plataforma livre. O acesso está colocado aqui, ferramentas, resolver, abrir uma caixa para informações e ir preenchendo as lacunas, nesse sentido. E para quem tem o Excel, o pacote do Office, e ele não está ainda disponibilizado, aqui tem a maneira como fazer a devida habilitação. Então, entrar em arquivos, dentro de arquivos, opções, dentro das opções, suplementos, e aí, no meio da tela, tem uma opção ir para entrar na última janelinha, que é o Solver, colocar um xizinho, disponibilizar, que aí o aplicativo ele fica disponível, sem precisar do CD de instalação, para quem eventualmente o fez pela internet. Bom, aí vocês vão falar assim, bom, precisamos aprender como que se manuseia essa ferramenta, até para isso ser devidamente compreendido na confecção do trabalho em grupo que existe nas turmas que eu estou desenvolvendo nesse semestre, segundo semestre de 2012. Então, para isso, nós vamos resolver um problema parecido com o anterior, no sentido dele ter duas variáveis, x e y, dele ter uma função a ser trabalhada com a busca do ponto de máximo e de ter também meia dúzia de restrições. Aqui tem um enunciado, ele tem uma natureza econômica, esse exercício. Fala que uma empresa produz 2 artigos com os preços de custos, os preços unitários, R$ 4 e R$ 6. Fala que o custo fixo, aquele que independe da produção, é igual a 50. E ainda comenta que esses produtos são vendidos, o que custava 4 é vendido a 7,
que custava 6 é vendido a 9, sempre buscando na empresa, né, um objetivo de se ter um lucro. Tem ainda umas especificações de mercado. Ele fala que a demanda do segundo artigo é o dobro do primeiro. Isso acaba acontecendo numa situação de natureza assim, que a gente está buscando no cotidiano. Então, um é o dobro do outro, envolvendo o X e o Y. E que as quantidades produzidas elas são limitadas, o X a 20 e o 30 para o Y, cada uma delas. Então, essas restrições aparecem porque os recursos sempre são escassos ou finitos. Se nós fixarmos o custo como sendo R$360, ele quer saber, então, qual que vai ser o valor da receita máxima. Receita é preço de venda vezes quantidade, eu tenho aqui os preços de vendas, as quantidades ele está chamando de X e Y, X, quantidade do primeiro artigo, Y, a quantidade do segundo artigo. Então, a gente faz essa preparação da tela inicial para buscar a receita máxima. Tudo isso ainda sem acessar o solver. Então, a gente precisa organizar essa tela. Aqui tem os passos, os procedimentos, já colocamos aqui umas restrições, e antes de entrar no solver, que está aqui dentro de dados, no canto superior direito, tem aí a ferramenta solver, quando a gente acessar, a gente precisa fazer 3 formulinhas, 3 preenchimentos. O primeiro, nós vamos colocar aqui a formulinha da receita, numa linguagem de máquina. A linguagem nossa aqui do problema seria que é 7x mais 9y. Então, nessa posição, na posição B75, que está aqui em branco, que o solver vai criar para nós um resultado, nós vamos colocar igual 7, asterisco para dizer a multiplicação, e agora cifrão B, cifrão 71. Eu poderia ter colocado 7, asterisco B71. O cifrão é para garantir que aquela célula esteja, não haja problema de ser corrompida, ela fica gravada, é uma segurança para o usuário. Mas, por enquanto, eu coloquei apenas 7x. Eu ainda preciso colocar o 9y. Então, 9, cifrão, antes dele o asterisco, né, cifrão C, cifrão 71. Então, aqui no alto está marcado 7 vezes x mais 9 vezes y, na linguagem do computador, onde o x é a posição B71, coluna B, linha 71, e o y é a posição C71. Se eu for para fora, aparece 0 porque não tem nada, nem no x nem no y, por isso que aqui ainda tem 0. Eu preciso colocar uma formulinha nessa restrição, a demanda de um artigo, o dobro do outro. Y igual a 2x. Isso daqui é equivalente, se eu passar o 2x para o primeiro membro, y menos 2x igual a 0. Então, aqui eu vou criar uma fórmula, y menos 2x, e lá no solver eu vou impor que isso seja igual a 0. Então, eu vou colocar agora a formulinha que é o y, então, igual, cifrão C, cifrão 71, menos 2 vezes, que é o asterisco, cifrão B, cifrão 71. Quando a gente fez isso, a gente criou na linguagem de máquina y menos 2x. Sai fora, e aqui nós temos 0 porque ainda não tem nada no lugar. Vamos colocar a formulinha agora do custo, que é o custo fixo mais o custo variável. O custo variável depende das quantidades fabricadas ou produzidas. Então, aqui também vai ter uma formulinha. É o custo fixo, aqui já estou colocando já que é 50, mais 4x, então 4 asterisco, cifrão B. Então, cifrão B, cifrão 71, eu coloquei por enquanto 50 mais 4x, 50 mais 4x, aqui eu tinha colocado asterisco, vamos fazer o conserto. 50 mais 4x, e agora ainda tenho que somar o 6y. 6, asterístico, cifrão C, cifrão 71. Então, a gente tem aí 50 mais 4x mais 6y na linguagem de máquina. Quando a gente sair fora do cursor, vai aparecer aqui 50, porque não tem nada no x, não tem nada no y, mas tem o custo fixo.
Vamos agora, que já tem as formulinhas colocadas. Essa de x menor ou igual a 20, que é as quantidades que são limitadas, o y menor ou igual a 30, x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0, essas a gente já pode colocar diretamente no interior do solver. Aí vocês vão falar assim, como é que faz agora para acessar a ferramenta? A gente entra em dados, como aparece aqui indicado nessa caixa de diálogos aqui, então em dados, nós vamos no canto superior à direita e tem aqui a palavra solver. A gente clica. Quando a gente clica, aparece aqui os parâmetros do solver, e aí vocês vão falar assim, mas já vem tudo preenchido aqui? A resposta não, é que esse preenchimento aqui é daquele problema, modelo, que foi apresentado há pouco, que falava que a receita máxima era igual a 120, porque aqui as variáveis, elas estão em outra posição. Aqui fala que é linha 33, agora a gente vai ter que mudar para a linha 71. Então, nós vamos fazer algumas alterações. Primeira alteração que a gente faz, a função objetivo, ela está aqui na minha posição, que era o B75. Então, eu posso fazer assim, clicar aqui, ele já disponibiliza, e a gente deixa, então, cifrão B, cifrão 75. Era um ponto de máximo, um ponto de máximo. Quanto às variáveis, que aqui aparecem, nós vamos ter que dizer que ela começa na linha 71, na coluna B, e vai até a coluna C. Então, eu coloco aqui o começo, 2 pontos, e onde termina. Então, eu falei que começou no B71 e terminou no C71. Então, eu já coloquei as variáveis, coloquei a função objetivo, que é a receita que a gente está tentando achar, e agora nós vamos alterar as restrições. Por que alterar? Porque essas estavam colocadas numa posição de variável 33. Então, a gente precisa alterar ou excluir todas elas. Nós vamos excluir e colocar as novas 6 restrições. Estou excluindo aquelas que haviam, porque vocês, na prática, vão ter que fazer, quando estiver num problema de natureza, assim, colocando as funções, né, e ir adicionando uma a uma. Então, agora vamos adicionar a primeira. Apareceu a caixa de diálogos aqui. A primeira restrição é a condição de existência. Tem que falar que o x é maior ou igual a 0. Então, o x é cifrão B, cifrão 71. O default da máquina está como menor, nós vamos ter que alterá-lo. Coloca na posição maior ou igual. E aqui a gente coloca o 0. A gente colocou, então, a primeira restrição, que quer dizer x positivo. Segunda restrição, o x ele precisa ser limitado a 20. Então, nós vamos adicionar cifrão B, cifrão 71, nós vamos colocar que ele está limitado a 20. Colocamos a segunda. Agora vamos colocar para o y. O y precisa ser positivo, então adicionando a terceira restrição. Cifrão C, cifrão 71, maior ou igual a 0. Com as chamadas condições de existência. Colocamos a terceira. Quarta restrição, o y ele é limitado a 30. Então, cifrão C, cifrão 71, menor ou igual a 30. Colocamos a quarta restrição, já tem 4. Mas por que eu falei que tem 6? Porque no texto ele fala assim, na terceira linha, a demanda do segundo artigo é o dobro da primeira. Y é igual a 2x. Então, essa conta, nós criamos uma formulinha aqui na coluna H, posição 72, que era o y menos 2x. Eu preciso falar que essa formulinha seja igual a 0. Então, eu vou adicionar uma fórmula colocando cifrão H, cifrão 72, muda aqui no meio, porque ele sempre vai voltando, calibrando para o menor ou igual. E agora eu coloco 0, dizendo que a fórmula da H72 e y menos 2x, isso tem que ser igual a 0. Então, eu tenho 4 restrições. A última restrição, quando eu falo assim, o custo fixado em até R$ 360, eu tenho que falar que a função do custo total
que a gente criou uma fórmula no H74, se a gente colocasse menor ou igual a 360 graus, 360 reais, menor ou igual a 360, o solver ele ia dar a chamada solução trivial. Qual é a solução trivial? Tudo igual a zero. Então, se eu tivesse colocando agora que o H74 menor ou igual a zero, iria falar que o x é zero, atende a primeira, menor ou igual a 20, x igual a zero, maior ou igual a zero, atende a segunda, o y igual a zero, atende a terceira, a quarta, e um é o dobro do outro. Iria deixar tudo igual a zero. Para evitar isso, eu vou colocar na última restrição que o custo é igual a 360. Então, eu vou adicionar a formulinha do cifrão H, cifrão 74. Nós vamos colocar, então, igual e não menor ou igual a 360. E assim, eu completei, tenho 6 restrições. Quanto ao método de solução, se eu colocar aqui, uma mantida que nós estamos buscando uma solução não linear, talvez o solver dê para a gente uma solução, porque já está completado. A função, que a gente quer maximizar ou não, aqui a gente quer ponto de máximo, onde estão as variáveis e todas as restrições. Tudo alimentado, a gente dá o comando, então, agora para ele resolver tudo isso. Quando a gente dá o comando resolver, apareceu essa tela dizendo assim, olha, não foi possível encontrar uma solução viável, ou seja, ele encontrou uma solução, porém, alguma restrição não foi atendida. Nós vamos dar um comando novamente de resolver e ver agora a solução que ele encontrou, receita igual a 375, e vamos testar as 6 restrições para ver qual que não foi atendida. X foi 15 e o y é 30. X maior ou igual a 0, x menor ou igual a 20, atendeu a primeira, atendeu a segunda. Y positivo atendeu a terceira, y menor ou igual a 30, atendeu a quarta. Um é o dobro do outro, atendeu a quinta. Agora, essa restrição aqui, o custo foi igual a 290, ele não conseguiu atender plenamente todas as restrições, mas ele achou a chamada solução mais viável. Então, nesse problema, a solução mais viável foi para uma receita igual a R$ 375. Quando a gente fosse emitir um relatório para o professor dizendo sobre esse problema, teria que emitir como é que foi montada a tela inicial, especificando as variáveis do problema, falar das restrições envolvidas e aqui comentar que das 6 restrições, nós tivemos 5 contempladas e uma que não foi atendida. Nessa aula, nessa tela, ainda tem aqui um procedimento do Mathcad que permite calcular integrais definidas, mas esse não é o objeto da aula. O que é importante é vocês perceberem que após a linha 118, haverá um problema que a gente fala exercício extra para vocês checarem as competências e habilidades dessa aula, onde vocês vão extrair desse problema aqui, que agora é uma utilidade, os valores de x e y que vão maximizar essa utilidade. Então, observe que eu já criei uma tela inicial, eu estou já, entre aspas, montando um problema semelhante ao anterior, que contém 2 variáveis, tem uma função a ser trabalhada e vai ter também meia dúzia de restrições. X e o y, como são quantidades consumidas, precisam ser valores positivos. X maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Agora as limitações foram modificadas. O x está limitado a 20 e o y está limitado a 25. Mais 2 restrições são 4. Agora a proporção de mercado é 3x igual a 4y. Vai criar uma formulinha aqui para essa 5ª restrição. E na última restrição, se a restrição orçamentária estiver limitada no mínimo igual a 120, quer dizer que o x mais y pode ser 120, 121, 122. A gente cria uma fórmula e lá na frente especifica como sendo maior ou igual a 120. Assim, vocês tiveram nesse um problema que a gente fala de programação não linear, porque aqui nós temos x multiplicado por y, as variáveis, mas o jeito de resolver no solver é semelhante. Tem que fazer a preparação de uma tela inicial e nessa tela inicial já contemplar aí
variáveis, função e restrições, e depois que é tudo alimentado, é que a gente vai para a resolução do problema em si. Esse problema que a gente fez agora para treinar a ferramenta, a gente teve também a tela, teve os passos para fazer o acesso do solver, e eu lembro que o primeiro exercício, ele foi resolvido na ferramenta do solver, e ainda de um jeito matemático, porque esse problema possuía duas variáveis. Mas eu comentei que o solver é uma ferramenta que pode ter até 45 variáveis, e aí a solução geométrica acaba não cabendo, porque a gente acaba enxergando, geometricamente falando, até 3 dimensões. Assim, a gente vai agora voltar aqui. Finalizando.